Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar neste vídeo sobre avaliação neuropsicológica para autismo. Como será que funciona? Mas aqui eu vou falar do ponto de vista de uma pessoa, de um paciente que passou por uma avaliação neuropsicológica de espectro autista. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu recebi um diagnóstico fechado mesmo, psiquiátrico, de espectro autista nível 1 de suporte, em agosto de 2023. Foi um diagnóstico super tardio e, na ocasião, eu já tinha, até o presente momento, eu tinha passado por uma série de profissionais de saúde, desde a minha adolescência, que eu passava já por psicólogo, depois passei com psiquiatra. E eu lembro que na época eu cheguei a passar com uma neuropsicóloga do convênio, não tive uma experiência muito boa, porque ela começou a meio que negar a existência do autismo e também ficou falando que o autismo poderia ser causado por produtos de limpeza, esse tipo de coisa. Eu fiquei bem chocado na época, interrompi a avaliação neuropsicológica, eu estava bem no comecinho, porque eu já percebi que ali não ia terminar bem. Eu acabei encontrando essa profissional de saúde mental, psiquiatra, que tem muito conhecimento sobre autismo e ela tem bastante experiência nessa área. Aí sim, quando eu passei com ela, eu consegui me entender e fechar esse diagnóstico de autismo. Um ano depois, que foi este ano, 2024, em agosto, aí sim eu passei por uma avaliação neuropsicológica com uma neuropsicóloga maravilhosa, que me ajudou muito a eu me conhecer melhor. E no caso, eu passei com ela porque eu já disse que eu tinha um diagnóstico de espectro autista fechado, foi no particular, portanto, eu mesmo busquei, recebi excelentes indicações dessa pessoa e eu pedi para que as minhas funções cognitivas fossem avaliadas, porque a questão do espectro já estava esclarecido para mim. Porque a neuropsicologia também faz diagnóstico de autismo. Afinal, eu fiz a avaliação neuropsicológica e nessa avaliação com o paciente, o que é importante vocês saberem? Super natural você ficar ansioso, você ficar aflito, esperando chegar ali os testes neuropsicológicos. Mas o que eu posso dizer para vocês como recomendação, gente, não fiquem preocupados com o resultado. Não é uma prova que você tem que ir bem. Os testes que são utilizados são medidas para avaliar, seja a sua inteligência, também a sua personalidade, dependendo do tipo de teste que esse neuropsicólogo vai escolher. No meu caso, foi aplicado o teste de inteligência e também de personalidade. Então eu pude entender que eu tenho alguns traços de personalidade aí que são relacionados com muita persistência, eu sou bastante persistente nas coisas que eu faço. Na questão da inteligência, é uma questão pessoal, não vou falar quanto que deu aqui o meu QI total, mas eu posso dizer que foi coerente com o meu diagnóstico de síndrome de Asperger. E o que eu que eu pontuei maior foi o QI verbal, que tem muito a ver também com as minhas habilidades nesse campo de escrita. Eu gosto muito de escrever desde muito novo, leio bastante, também consigo fazer associações, encontrar semelhanças e comparações nas situações sociais, isso aí extrapolando o resultado desse teste. Eu tenho muita facilidade para fazer isso. E na minha profissão, eu sou formado em psicologia, isso pode me ajudar, né? Encontro muitos padrões com facilidade. Isso também tem a ver com o espectro autista. Quando você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, geralmente são sessões fechadas. Por exemplo, 5 sessões de avaliação neuropsicológica. Vai durar geralmente 1 hora e daí você vai e simplesmente vai fazer o que a neuropsicóloga pediu para você. Eu vou te passar algumas perguntas ou alguns desenhos e você vai seguir as regras que ela passar. E depois, no final, você vai receber um laudo neuropsicológico com o seu diagnóstico, com os resultados dos testes que essa pessoa aplicou com você. Importante falar aqui que somente psicólogos, e o neuropsicólogo é um psicólogo com especialização em neuropsicologia, podem aplicar testes psicológicos. É um uso privativo da psicologia. Nenhum outro profissional, nem médico, enfim, eles não podem utilizar testes psicológicos ou neuropsicológicos, porque é uma questão que exige um embasamento na área da psicologia no comportamento humano. E o espectro autista, a gente sabe que ele vai se manifestar essencialmente no comportamento, é uma condição neuropsicológica, neurobiológica. Assim, os neuropsicólogos, na minha visão, na minha opinião,
eles fazem um diagnóstico assim muito bom de espectro autista, especialmente aqueles casos que vai envolver altas habilidades, superdotação e síndrome de Asperger e nível 1 de suporte, porque ele vai olhar dimensionalmente o seu comportamento, como que tudo aquilo se relaciona na sua vida. Diferente de um médico que vai apenas, por exemplo, verificar alguns sintomas ou comportamentos bem específicos e aí ele fecha o seu diagnóstico. O diagnóstico psiquiátrico de autismo é muito importante, o neuropsicológico também. Eu considero que um diagnóstico padrão ouro de espectro autista, seja qual nível for, ele é mais adequado que aconteça de forma multidisciplinar, ou seja, vários profissionais, psicologia, médico, TO, que vão fazer essa avaliação e vão chegar num diagnóstico. Mas, infelizmente, na realidade, quantas pessoas que têm essa capacidade, seja financeira, enfim, de ter um diagnóstico multidisciplinar, porque a gente sabe que sim, tem um custo, é um investimento, na minha opinião, que vale a pena você fazer. Não vou dizer que é caro uma avaliação neuropsicológica, porque são várias sessões, né? Então você fecha como se fosse ali um pacote de sessões e faz o pagamento. Tem gente que vai falar, um diagnóstico de autismo não muda nada na minha vida. O que vai mudar isso para mim? Mas no meu caso, mudou muita coisa, porque eu pude me conhecer, entender e compreender os meus limites. Então o diagnóstico médico psiquiátrico de espectro autista me ajudou muito para que eu pudesse me validar e entender, eu não sou louco. Também o diagnóstico neuropsicológico foi fundamental para que eu possa entender a minha personalidade, a forma que eu funciono em termos de personalidade e também como que a minha cognição, a minha mente está ali funcionando na minha vida. Sabendo o que eu sou bom, onde que eu posso focar, e também me ajudou na questão de autoestima, porque durante muito tempo da minha vida, gente, eu tinha uma autoestima muito baixa, me sentia até burro, digamos assim, estúpido, porque eu me sentia diferente, e eu só pude entender isso agora, eu tô com 32 anos. Foi uma longa história, uma longa jornada. Foram muitos profissionais, muitos diagnósticos de depressão, toque, ansiedade, até eu conseguir chegar na questão do espectro autista que, nossa, abriu minha mente assim para muita coisa. E eu pude entender o meu corpo. Isso foi fundamental. Portanto, gente, uma avaliação neuropsicológica de espectro autista, se você for fazer, fica tranquilo, dorme bem, se alimenta bem, não fique preocupado com o resultado. Não é para você, por exemplo, nossa, o teste aqui deu menos do que eu imaginava. Putz, a questão aqui não é essa. Você está indo lá para se conhecer, para entender como é que você funciona, ou se for no caso de uma criança que vai fazer uma avaliação neuropsicológica, esses profissionais vão saber qual intervenção vai ser feita. Tá? Mas no caso a gente vai usar aqui para psicoeducação. E eu considero também que o espectro autista nível 1 de suporte, ou síndrome de Asperger, a avaliação neuropsicológica ela é muito boa, porque é uma avaliação mais aprofundada. Tá? E é comum que outros profissionais, médico e também psicólogo, acontece, eles não percebem, porque muitas vezes são sinais e comportamentos sutis, ou que a pessoa esconde tão bem, que ela mascara tanto, ela camufla tanto, que era o que eu fazia durante muito tempo da minha vida, que eu não conseguia nem comunicar para os profissionais que eu tinha hipersensibilidade sensorial, que eu tinha os meus hiperfocos. Aquilo não era nem falado. Então, como que os profissionais iam saber que eu estava no espectro se eu não trouxesse isso para eles? Claro que tem que ter muito mais conhecimento e especialização sobre isso nas faculdades, mas isso é tema para outro vídeo. Bom, encerramos por aqui, o vídeo já está ficando bem longo. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Dúvidas, críticas, sugestões? Deixe o seu comentário abaixo. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado!